2 desse vídeo de hidrografia brasileira, nós temos dois grandes aquíferos no nosso território. O Sistema Aquífero Grande Amazônia, então é um sistema de vários aquíferos interligados, ou não, e também o Guarani, beleza? É um sistema também de água subterrânea, tá? Então, aquífero é o nome dado a grandes reservatórios de água subterrânea, beleza? Nós temos o Guarani, pegando aqui centro-oeste, sul do Brasil, vai até além do território brasileiro, né? Argentina e Paraguai. E nós temos o Saga, que também extrapola o território brasileiro. No caso do Saga, o grande armazenamento de água nessa região pode ser explicado pela estrutura geológica. Aí tu vai pegar os capítulos de geologia e relevo brasileiro. Aquela área ali é uma área de uma grande bacia sedimentar. Então a área sedimentar, essa estrutura geológica que vocês possivelmente já estudaram, né, facilita a infiltração de água, funcionando como uma esponja. Beleza? E lembrando que o Saga é o maior reservatório de água do planeta. Há uma estimativa que a quantidade de água que tem ali pode alimentar, abastecer a população mundial pelos próximos 250 anos. Então há muita água, é uma região também muito chuvosa, ali é clima equatorial, né? Muita umidade até por conta da floresta amazônica, certo? Tá? Então no caso do Saga, é uma região que pode ser explicada pela estrutura geológica, tá, sedimentar, então facilita a infiltração de água. No caso do Guarani, ali também tem uma estrutura sedimentar, porque você tem a bacia sedimentar do Paraná, beleza? Mas também ali foi um antigo derramamento de lava que gerou rochas basálticas que vão gerar solos basálticos. Eu estou aqui ali pegando o Paraná, interior de São Paulo, mas Paraná ali, você teve o café muito forte, porque é um solo fértil, solo basáltico, de terra roxa. Tá? Então, duas coisas vão favorecer essa permanência do aquífero Guarani. Uma área sedimentar, que facilita a infiltração de água, mas também você tem rochas basálticas ali que ajudam a barrar o processo de evaporação. Então, ao mesmo tempo que você tem rochas sedimentares, que facilitam essa infiltração, você tem rochas basálticas que ajudam a barrar o processo de evaporação. Porque partes ali, principalmente pegando o Paraná, você tem um antigo derramamento de lava por conta de eventos vulcânicos há milhares de anos, né, que geraram essas rochas basálticas, certo? Beleza. E no caso da conservação, como é que está em relação aos aquíferos? Não está muito legal, não. Tanto o aquífero Guarani quanto o aquífero Saga, né, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, eles vão sendo ameaçados principalmente com o uso de fertilizantes químicos e defensivos agrícolas na agricultura, que avança cada vez mais para essa região, principalmente na região amazônica, porque aqui na região do aquífero Guarani, a fronteira agrícola já está ali há bastante tempo, né, que sai do sul do Brasil ao centro-oeste. Então a soja, o milho, muito presente no centro-oeste brasileiro, onde está o aquífero Guarani, e infelizmente a utilização desses defensivos, desses fertilizantes químicos, vem contaminando parte do aquífero Guarani. Tá? E na região amazônica, a questão do garimpo ilegal, que tem sido muito presente, principalmente esse garimpo ilegal que utiliza o mercúrio para a exploração do ouro. Tá? E o mercúrio vem contaminando, tá, esse sistema. Tá? Então, nesse caso, pegando o aquífero Guarani e o amazônico, eles vêm sofrendo principalmente com a contaminação desses aquíferos por conta de fertilizantes químicos e defensivos agrícolas. Especificamente o amazônico, o garimpo ilegal também vem gerando contaminação desse aquífero, o amazônico, o mercúrio, na utilização da exploração do ouro, principalmente o garimpo ilegal. Tá? Lembrando que esses aquíferos servem principalmente para abastecimento doméstico. 17% da água do aquífero Guarani abastece São Paulo. Tá? Muitas regiões do norte também são abastecidas por água do aquífero, não só de rios. Tá? Então, de certa forma, a população pode estar bebendo agrotóxico. Olha essa informação aqui, ó. Água com agrotóxicos sai da torneira de 210 cidades do Brasil. Então, de certa forma, é preocupante. Né? Dados do Ministério da Saúde revelam que 210 cidades encontraram todos os agrotóxicos testados na rede de abastecimento de água em 2022, chamado de efeito coquetel. A mistura entre substâncias preocupa os especialistas. Então você vê que o negócio é tenso. Né? Bom, aí chegamos numa parte importante que são as regiões hidrográficas do Brasil. Tá? Essas regiões hidrográficas elas se caracterizam como que um grupo de bacias ou subbacias.
que vão ter características naturais e sociais bem semelhantes, tá? Então, se a gente quisesse regionalizar o Brasil dessa forma, a gente poderia, tá? Através de regiões hidrográficas. Então, dentro dessas regiões hidrográficas, você tem bacias e um conjunto de bacias. Tá? Dentro da bacia amazônica, que está dentro da região hidrográfica amazônica, você tem um conjunto de bacias, a bacia do Xingu, por exemplo. Tá? No Brasil, nós temos 12 regiões hidrográficas. Tá? E para que isso foi criado? Para facilitar o gerenciamento dos nossos recursos hídricos. Boa parte dessas bacias tem administrações que fiscalizam, né, se os rios estão sofrendo algum impacto ambiental. Tá? E essas regiões foram criadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ok? Bom, eu vou mostrar para vocês algumas características de algumas regiões hidrográficas, tá? Que também são mencionadas na apostila de vocês. Ok? Então, características que você vai encontrar nessas regiões hidrográficas. Eu preciso da paciência de vocês. Na região hidrográfica amazônica, os rios são muito utilizados para navegação, tem muito volume de água e é a maior região hidrográfica do Brasil, quase a metade. Tá? Ali também você vai encontrar hidrelétricas. Na Tocantins-Araguaia você tem rios de planalto. Tá? Então, na Tocantins-Araguaia, que é a região hidrográfica do lado, você tem mais rios de planalto. Então, ali você tem a usina hidrelétrica do Tucuruí, no Pará. Os rios principais são rios Tocantins e Araguaia. O nome, né, é meio autoexplicativo. O São Francisco, ele ocupa 7,5% do nosso território. A região hidrográfica do São Francisco, tá? A região hidrográfica do São Francisco ocupa 7,5% do nosso território. O rio principal é o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, numa região mais chuvosa, tá? Por isso que ele é um dos poucos rios perenes que passam dentro do sertão nordestino, tá? Porque a região que ele nasce é uma região chuvosa. É um rio utilizado para pesca, para transporte e principalmente para irrigação. Recentemente você teve a transposição de parte do São Francisco, né? Água do São Francisco sendo desviada para regiões onde você tem acesso à água limitado, principalmente no sertão nordestino. Tá? Temos a região hidrográfica do Paraguai, que pega ali regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é ótimo para navegação também, por ter uma baixa declividade. E essa área pega o Pantanal, que é um bioma bem específico que você vai encontrar ali no centro-oeste. Então, também é uma região hidrográfica turística. Tá? E entre as regiões hidrográficas, a que mais sofre, infelizmente, com impactos ambientais é a região hidrográfica do Paraná, porque é onde tem maior população. Vai pegar estados como São Paulo e Minas Gerais, que é uma população muito grande. Tá? Você tem muitos rios de planalto na região hidrográfica do Paraná, então tem um potencial energético. Tá? Nós vamos encontrar a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, a de Itaipu, que já foi a maior, né? Hoje a maior usina hidrelétrica do mundo é a de Três Gargantas, na China. O rio principal é o Rio Paraná, que faz parte de uma outra grande bacia, que é a bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata, vocês sabem, não é nem um rio, né? Ele é um estuário, ele é uma saída para o mar, né? Ele é a confluência ali do Rio Paraná com o Rio Uruguai, se eu não me engano. Tá? Então o Rio Paraná vai acabar sendo o rio principal dessa região hidrográfica, né? Então há uma bacia também hidrográfica ali dentro. Tá? E os rios dessa região hidrográfica, infelizmente, acabam sofrendo muito com a poluição. Até porque é onde a urbanização é mais intensa, a industrialização também. Tá? Então esses rios acabam sofrendo impactos ambientais. Por fato, esses rios abastecem grandes cidades. Tá? E muitas vezes são bem poluídos. O rio Tietê nasce na Serra do Mar e nasce limpo. Quando ele chega em São Paulo, ele está desse jeito. Né? E aí quando vai mais para o interior de São Paulo, ele parece estar um pouco mais limpo. Tá? Rio Pinheiros também faz parte dessa região hidrográfica do Paraná. Alguns desses rios aí, que ainda se mantêm de certa forma com pouco impacto ambiental, abastecem casas e indústrias. Tá? Mas o uso, principalmente na agricultura de exportação, principalmente pegando o interior de São Paulo, Paraná e tudo mais, vem diminuindo principalmente a vazão, tá, desses rios, porque muitas vezes vai utilizar para irrigação artificial. Tá? Existem outras regiões hidrográficas no Brasil, né? O Atlântico Nordeste Oriental, Ocidental, o Atlântico Sudeste Sul e Leste, a do Parnaíba, e a maioria dos seus rios desagam no Atlântico. Tá? Eu comentei com vocês aqui, basicamente, as principais. Tá? As principais, olha aí, ó. Informação importante, né? 50 empresas usam a mesma quantidade de água que metade do Brasil.
tá? Então, eu falei da vazão, né, a diminuição da vazão desses rios, principalmente para a agricultura de exportação, mas não só a agricultura de exportação, tá? A indústria de papel e celulose utiliza muita água, ok? E aí captam em torno aí, ó, de 5,2 trilhões de litros por ano. Isso abasteceria mais de 90 milhões de pessoas. Tá? Então a gente também utiliza muita água, muitas vezes, para uma produção que muitas vezes não é voltada para o nosso território. Certo, gente? E aí, para a gente encerrar, falar um pouco de algumas ameaças à região hidrográfica amazônica, por mais que eu já comentei um pouquinho com vocês, e a nossa última parte do vídeo, né? A região hidrográfica amazônica ela que vem sofrendo um dos mais impactos, né, entre as regiões, além do Paraná, que sofre muito historicamente, hoje a região hidrográfica amazônica também vem sofrendo muitos impactos. Então são duas regiões hidrográficas que vêm sofrendo muitos impactos ambientais. Claro que isso já começa já há um tempo, né? A gente teve a construção da Zona Franca de Manaus nos anos 60 e muitas indústrias estavam jogando contaminantes e ainda, infelizmente, jogam contaminantes nesses rios. E claro, isso é uma responsabilidade, ou melhor, uma irresponsabilidade ambiental. E muitas empresas, às vezes, são punidas, tá? Mas às vezes punições também não acontecem. Tá? A mineração, principalmente o garimpo ilegal, que vem jogando mercúrio na água. O mercúrio é preocupante porque vem contaminando os peixes, os rios. Populações indígenas vêm sofrendo esse impacto, principalmente que consomem essa água e esse peixe. E o mercúrio, em grande quantidade do seu corpo, ele afeta o sistema nervoso. Tá? As cidades, as áreas urbanas vêm crescendo muito na região norte. Tá? E são cidades que crescem sem planejamento algum. Então só 10,5% do esgoto é coletado. Olha só, você pega a região norte inteira, 10,5% do esgoto é coletado e um quarto passa por tratamento. Então o restante desse esgoto está indo para esses rios. Tá? Sem contar que a fronteira agrícola vem avançando e vem desmatando boa parte da floresta amazônica. Então quanto mais você desmata, é menos evapotranspiração, menos chuva, que acaba diminuindo o volume dos rios. Você gera um processo de savanização. Tá? Então, esses pontos que eu coloco aqui vêm impactando essa região hidrográfica amazônica. Tá? A poluição desses rios, seja pelas indústrias, seja pelo garimpo ilegal, o avanço de cidades para regiões florestadas e cidades essas que vão crescendo sem planejamento algum. E aí, às vezes, a falta da água encanada, e aí você depende do rio, e aí muitas vezes esse rio está sendo poluído pelo esgoto que é jogado. Tá? E claro, o desmatamento que vem sendo intensificado tanto pela agricultura de exportação, pela criação de animais, pela própria mineração ilegal e até a legal também, que muitas vezes tem que devastar algumas áreas florestadas para poder explorar minérios. Tá? E claro, muitas vezes as empresas são responsabilizadas, outras não. Ou então são responsabilizadas e nada acontece. Tá? E a gente vai gerando impactos ambientais. Beleza? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Compartilhe com colegas de vocês sobre hidrografia brasileira, é um tema muito interessante, tá? Então, valeu, falou!